Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje nós iremos dar continuidade à série de cardiovascular, entrando em potenciais de ação do músculo cardíaco. Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto importante é que o músculo cardíaco tem potencial de ação, né? Para que ele possa executar a sua atividade contrátil, eu preciso de potencial de ação. Outro ponto importante é que os potenciais de ação aqui são diferentes daquele que a gente viu lá no nervo. Eles seguem regras parecidas, mas a morfologia, a forma desse potencial de ação é diferente. E o terceiro ponto importante é que esse potencial de ação vai variar dependendo do tipo de célula que eu estiver falando. Bom, músculo cardíaco tem dois tipos de células. Tem aquelas células que são responsáveis por conduzir e gerar o ritmo cardíaco, que não tem uma ação contrátil muito pronunciada, e tem aquelas células que são as que vão contrair, que são células musculares clássicas do músculo cardíaco, né? São cardiomiócitos do tipo estriado, né? Estriado cardíaco. Então a gente vai ter esses dois tipos de célula, e o potencial de ação é diferente nesses tipos. Então vamos começar com o potencial de ação no sistema rítmico, no sistema de condução. Bom, primeiro ponto importante quando a gente fala do potencial de ação nas células de condução é que o repouso dela é instável. Lembrem-se lá que no potencial de ação do nervo eu estava no repouso, ia até o limiar, atingia o limiar, despolarizava, repolarizava, hiperpolarizava e voltava ao repouso. Mas se eu não tivesse um estímulo sendo aplicado, eu permanecia no repouso, lá nos meus menos 70 milivolts. Então, o que a gente vai ver nesta célula de condução? A gente vai ver naquele gráfico tempo por voltagem. A gente vai ver que o repouso dela está aproximadamente menos 65 milivolts. E quando ela está nesse repouso, ela lentamente despolariza. Por que ela faz isso? Porque este tipo de célula, ele tem um tipo de canal, aqui nesse ponto, aberto, que a gente chama de canais engraçados, ou funny, do inglês funny, que são canais de vazamento de sódio. Então, neste ponto aqui, eu fico despolarizando lentamente, porque está vazando sódio para dentro da célula. Então, eu vou marcar aqui com a minha setinha que nesse ponto está entrando sódio na célula, e aí eu estou lentamente despolarizando. Atingi o meu limiar. Vamos botar aqui nesse ponto, lá em torno dos menos 40. Quando eu atinjo o limiar, uma característica diferente desse potencial de ação é que a fase de despolarização dele é um pouco mais lenta, né? É bem mais lenta, na verdade, do que o potencial de ação do nervo e das células cardíacas, e é mediado pela entrada de cálcio nesta célula rítmica. Então eu tenho cálcio entrando nessa célula e gerando essa fase de despolarização. Depois que eu atingir um valor positivo, lá de novo, aqueles meus mais 35, em torno disso, eu começo a retornar para o meu repouso, assim como acontecia lá no nervo, pelo vazamento de potássio. Então, neste ponto aqui, eu tenho saída de potássio. E aí eu volto ao meu repouso. Voltei ao repouso, começo de novo a lentamente despolarizar em direção ao limiar. E aqui tem um conceito bem importante, né? O coração ele tem uma batida rítmica. O que dá o ritmo do coração? A permeabilidade do sódio. Se eu tiver mais permeabilidade ao sódio, isso aqui inclina e eu chego mais rápido no limiar. Se eu tiver uma menor permeabilidade ao sódio, isso aqui reduz a inclinação e eu levo mais tempo para chegar no limiar. Espontaneamente, se eu pensar no gerador de ritmo do coração, que é uma região chamada nodo sinoatrial, a gente vai ver isso no próximo vídeo,
eu vou ter uma frequência de mais ou menos ali 80, 70, 80 despolarizações espontâneas por minuto. Isso me daria um ritmo cardíaco de 70 a 80 batimentos por minuto. No coração, cada batimento, cada potencial de ação é um batimento. Então aqui tem uma outra característica importante, né? Lá no músculo estriado esquelético, a gente tinha para cada potencial de ação, se eu quisesse aumentar a intensidade do potencial de ação, eu precisaria aumentar o número de potenciais de ação. Aqui não, aqui se aumentar o número de potenciais de ação, eu aumento o número de eventos, o número de batimentos. Então essa é uma diferença bem importante para o potencial de ação lá no músculo estriado esquelético e lá no neurônio. Cada potencial de ação aqui é um batimento. Beleza? Então essas células de condução vão usar esse tipo de potencial de ação, que são as células que dão ritmo e distribuem o potencial de ação no músculo cardíaco. Diferenças: durante o repouso eu tenho uma instabilidade pela entrada de cálcio naqueles canais Fanny. A despolarização é mediada por cálcio e é mais lenta. E a repolarização, aí sim, mediada por potássio. Volto para o repouso, reinicio aquela despolarização espontânea. Então essas são as características principais do potencial de ação nas células de condução. Agora vamos para as células musculares. Olha que louco o potencial na célula muscular. A gente parte de menos 90, então a gente parte de um valor bem negativo. Aí aquela célula rítmica lá desencadeou um potencial de ação e mandou informação para as células musculares. Vou ter uma despolarização muito rápida, tá? Eu nem consigo ver aqui a diferença entre o estímulo inicial e atingir o limiar. Então eu tenho uma despolarização muito rápida, mediada pela entrada de sódio. Então aqui a despolarização fica igual ao que a gente fazia lá no nosso neurônio, né? Uma despolarização em pico muito rápida. Imediatamente após essa despolarização, eu começo a ter saída de potássio. E podem ver que eu tenho um início de repolarização, mas aí eu paro em uma fase chamada platô, porque eu começo a ter liberação de cálcio. Aquele cálcio que entrou de fora da célula e que também está sendo liberado do retículo endoplasmático liso para que o músculo cardíaco possa contrair. Então eu tenho a fibra sendo inundada com cálcio e isso vai se opor eletricamente à saída do potássio. Então a entrada do cálcio equilibra a saída do potássio e eu fico numa fase chamada platô, que eu fico lá em cima, estável. Até que eu reduzo a permeabilidade ao cálcio, que eu já estou chegando no final do meu processo de contração, e a saída de potássio começa a vencer. E aí eu repolarizo e retorno ao repouso. Vocês vão encontrar nos livros alguns nomes para essas fases, números, sendo que o repouso é a fase 4, a despolarização vai ser a minha fase 0, a fase 1 é essa rápido retorno, fase 2 é o platô, fase 3 a minha repolarização. Beleza? Lá no meu músculo, lá na minha célula condutiva, eu também tinha o repouso, que era instável, 4, a despolarização também é 0, repolarização é 3. Então eu não tenho esse dente e esse platô, É mais difícil eu colocar essas mesmas fases lá. Bom, eu tenho períodos refratários aqui da mesma forma que eu tinha lá no potencial do músculo. Enquanto eu tiver com muito positivo, os canais de sódio estão inativados, então não tem como gerar um segundo potencial de ação. Então até eu voltar, até eu cruzar mais ou menos a linha do limiar, eu estarei num ponto de período refratário absoluto. Eu tenho um período refratário relativo em que um estímulo maior conseguiria gerar um segundo potencial de ação, mas eu tenho uma fase engraçada aqui, que é essa fase mais final. Nessa fase mais final, os canais de sódio assumem
uma reatividade em que eu tenho uma fase supraexcitável, que um estímulo menor consegue gerar um próximo potencial de ação. Então é uma característica também bem louca desse potencial de ação aqui, que é eu tenho aquela fase, eu tenho os meus períodos refratários e eu tenho os meus períodos eu tenho esse periodinho superexcitável no final. É uma característica diferente deste potencial de ação. Então, de forma geral, vamos fazer um resumão comparando os dois potenciais. Lembrando aqui, tá, em termos de tempo, esse potencial de ação aqui é um potencial de ação bem demorado, ele dura em torno de 200 milissegundos. Enquanto que o potencial de ação do neurônio dura 2 milissegundos. Então, ele é em torno de 100 vezes mais demorado. E quanto mais cálcio entra nessa fase, mais forte é a contração. Então, aqui eu tenho um fenômeno que a força de contração é proporcional à permeabilidade do cálcio que eu tenho durante o platô, a liberação de cálcio. E justamente o que o sistema nervoso autônomo pode fazer, para fazer, por exemplo, um aumento da força de contração do miocárdio, que é uma característica do simpático, é aumentar essa permeabilidade ao cálcio. E aí eu tenho uma batida mais forte. E aí eu também altero a permeabilidade do sódio lá naquele outro potencial de ação, e aí eu tenho também uma frequência aumentada. A gente volta para discutir isso quando a gente vai falando lá do sistema rítmico do coração, o sistema de condução. Aqui é só um vídeo introdutório para a gente entender esses dois potenciais de ação e as suas características. Então vamos fazer um resumão para a gente poder encerrar o vídeo e não ficar muito longo. Então, sumarizando os pontos importantes aqui, comparando o sistema de condução com as células musculares. Repouso instável. Despolarização mediada por cálcio. Platô não tem. Lembrando, platô é aquele momento que eu fico lá em cima, despolarizado, que é característica do músculo, da célula muscular. Duração longa em relação ao potencial de ação no neurônio. Também vai ter lá em torno de 200 milissegundos esse potencial de ação. Enquanto que aqui no músculo o repouso é estável, lá em menos 90. Despolarização é mediada pelo sódio. Platô presente. Responsável pelo platô é o cálcio. E a duração também vai ser longa em relação ao potencial de ação no músculo. Potencial de ação no músculo estriado esquelético e no neurônio. Beleza? Espero que tenha feito sentido para vocês esses potenciais de ação. Eu montei um vídeo rápido e objetivo pensando que vocês já viram potencial de ação no nervo, lá na série de bioeletrogênese, e aqui é para a gente ver mais as diferenças do funcionamento do potencial de ação no músculo cardíaco. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like, curtam o vídeo, que isso ajuda bastante o canal a ficar melhor ranqueado no YouTube e dá aquela motivação para a gente continuar fazendo vídeo. Deixa um comentário, não precisa ser uma pergunta, não precisa ser um comentário super criativo e inteligente, só um oizinho, gostei, não gostei, faz tal coisa, faz tal vídeo, que aí eu vou anotando e criando uma lista. E se inscreve no canal e ativa a notificação para receber os novos vídeos. Certo? Então, como sempre, ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!